A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. O seu Deus o protegerá. Hoje quero somente agradecer a ti. Hoje nada quero te pedir. Recebe o meu louvor, minha gratidão. Estou aqui, Pai. Só tu me conheces. Quero servir-te mais e mais. Estou aqui,
quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus, você que está participando conosco deste culto, nosso convidado, e dizer que nós estamos aqui para iniciar um culto que tem um caráter todo especial, que é o caráter doutrinário, onde aqui será transmitida a doutrina da Palavra de Deus, os ensinamentos da Palavra de Deus, e que serão úteis para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, como direcionamento no entendimento da Palavra de Deus e das coisas relacionadas ao reino de Deus. E só que antes de iniciar este culto, nós queremos fazer uma oração. Nós vamos orar ao nosso Deus e te convidamos para orar conosco, estar também em comunhão com Deus, onde você estiver, em posição de reverência, se desejar ficar de pé, para falar com Deus em oração, participando deste culto, não como um assistente, mas como um participante de um culto que é vivo e que você estará inserido neste culto e Deus estará abençoando grandemente a sua vida. Vamos então iniciar orando ao Senhor, clamando pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e pedimos que Tu nos abençoes no culto desta noite, Senhor, para que a Tua palavra possa servir de alimento para a nossa alma, satisfazendo, Senhor Deus, todo o nosso ser, através da palavra viva do Senhor nosso Deus, que fala e penetra no nosso coração. Oramos por aqueles que estão participando conosco deste culto, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitá-los poderosamente. Nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora nós te convidamos para participar conosco cantando um louvor ao nome do nosso Deus. E neste louvor você estará participando também deste culto e a letra vai estar na tela para participar cantando louvores. E após este louvor, então, nós teremos aqui a condução do assunto que será trazido aqui hoje e relacionado ao Conversas Bíblicas. E o pastor Amadeu estará aqui para conduzir este assunto para os nossos amigos, nossos irmãos, para o louvor do nome do Senhor. Vamos cantar louvando ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco na TV, canal 126, ou através do YouTube, com a paz do Senhor. Nós estamos dando sequência a esses cultos de terça-feira sobre doutrina. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante conhecido no meio da nossa igreja. Estamos aqui hoje com dois pastores, nós vamos apresentar aqui os dois pastores, pastor Fernando Pita, que é membro do Conselho Presbiteral. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor Amadeu, a paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar convosco, né? Estar novamente aqui, né, Amadeu?
Pastor Maurilo, responsável, coordenador pelo Sul Fluminense, responsável também pelo Manaim de Queluz. Pastor Maurilo, a paz do Senhor. Pai do Senhor Amadeu, Fernando e a todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria, um grande prazer estar aqui. Nós vamos falar hoje, irmãos, um assunto que é muito antigo no nosso meio, mas como nós temos visto que há um componente novo, né? Um grupo de irmãos que tem vindo, né? Então, um grupo que está começando a participar conosco. Então, vamos falar sobre esse assunto de recursos da graça. Nós queremos dizer aos irmãos, daqui a pouco o pastor Pita vai ler o texto bíblico, vai fazer um comentário, seguido do pastor Maurilo. Mas só para introdução, nós queremos dizer aos irmãos que recursos da graça para nós não é criação de um neologismo bíblico. Nós não estamos criando uma frase, os irmãos da Maranata criam frases que não estão na Bíblia. Não. A palavra trindade também está na Bíblia, no entanto, existe a trindade. Recursos da graça para nós são recursos que nós usamos para alcançar a graça. Não é? O pastor Pita vai falar alguma coisa sobre isso, mas a palavra graça, ela tem um sentido, tem duplo sentido no Novo Testamento, o pastor vai falar sobre isso. Então, só nessa introdução para dizer o seguinte: recursos da graça são os meios que nós usamos para alcançar a graça, que é a bênção do Espírito Santo. Pastor Fernando. Amadeu, a palavra graça, e eu me lembro das aulas que você dava no Manaim. Você foi o professor, né, que nos ensinou, né, Maurilo? Sim, sem dúvida. E não adianta... Corpo, né? Nós tínhamos quase a mesma idade, mas você já era, né, avançado aí. E nós nos lembramos dessa aula de recursos da graça. E eu vou ler o texto em Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça, ela tem dois sentidos na Bíblia, no Novo Testamento. Primeiro, graça como um favor não merecido. E isso é importante. A salvação e toda a operação de Deus na nossa vida, por mais servos que formos, por mais obedientes que formos, nunca mereceremos. Sempre é a misericórdia de Deus a nosso favor. É lógico que temos de ser obedientes à revelação, temos de ouvir a voz do Espírito Santo, temos de ser fiéis, participar do corpo, ou seja, temos de ser servo. Mas por mais que façamos, nós lembramos de Isaías que os nossos recursos, os nossos feitos, a nossa obra são como trapos e farrapos diante daquilo que o Senhor nos apresenta. Então, graça como um favor imerecido, para nos lembrarmos que todas as vezes que nós formos orar, nós formos jejuar, nós formos participar de um culto, nós vamos fazer uma madrugada, o mérito nosso está em nos colocar debaixo da misericórdia de Deus para que o Senhor nos abençoe. Esse é o entendimento que nós vamos tratar aqui. Agora, lembrando da tua aula, existe também, e a palavra em Atos 4:33, quando nos fala que existia abundante graça na operação do Espírito Santo entre os discípulos no início da igreja. E em todos havia abundante graça. Abundante graça. Aquela graça, me lembro, está ligada à palavra caris, Exatamente. que está ligada à ação do Espírito Santo. Exatamente. Então, graça como uma ação do Eles Espírito eram Santo. cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, e o Senhor operava maravilhas, até nesse texto diz, mostrando que Jesus tinha ressuscitado. Aí, só fazer um parênteses para você aqui, irmãos, olha só. Então, quando nós falamos em recursos da graça, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de meios para alcançar essa operação, porque a graça é uma operação do Espírito Santo. Então, quando Lucas, quando escreve lá em Atos, diz assim, e em todos havia abundante graça, ou seja, eles eram cheios do Espírito Santo. Então, quando nós usamos os recursos da graça, é para que essa operação do Espírito Santo se faça em nós.
Então, quando nós usamos os recursos da graça, nós podemos também sermos cheios do Espírito Santo. E é interessante que muitas vezes o pastor está entregando uma mensagem e o Senhor está curando. Muitas vezes o grupo louvor está cantando e o Senhor está operando uma maravilha. Então, e o Senhor tem feito muito isso para não enfatizar que existe o homem da prece poderosa, a pessoa que concentra o poder de Deus. Exatamente, o Senhor opera no corpo, e é no corpo que esta graça maravilhosa, o Senhor opera nas nossas vidas, aonde o Espírito Santo realiza aquilo que o Senhor quer. Uma aula de Manaim, muitas vezes uma aula está sendo dada e o Senhor diz, eu estou curando, eu estou operando lá naquele que está assistindo no Manaim. Às vezes não é nem um Manaim onde a aula está sendo gerada, um Manaim fora. Quer dizer, esta abundante graça existe, mas o recurso que o Senhor nos dá, e nós vamos citar aqui depois, né, são vários, que nos faz alcançar esse favor imerecido. E eu friso isso. Na hora que você for orar, na hora que você for clamar ao Senhor, na hora que você for buscar o Senhor, tenha sempre no coração, nunca somos merecedores. É uma operação maravilhosa, é algo que o Senhor está nos dando, mas nós não temos direito. Mas em Cristo Jesus e através do seu sangue, nós alcançamos essa bênção. Pastor Maurílio. Bem, o assunto é muito vasto, né? Eu glorifico o senhor, Amadeu Fernando, porque faz parte da nossa vida, né? Esses recursos, eles são abundantes até hoje, foi na igreja primitiva e até hoje são abundantes no nosso meio, né? É a forma como o Senhor opera no nosso meio. Eu queria, assim, só aproveitar aqui, o texto que você leu, porque ele mostra que fé e graça são inseparáveis. Isso. E insubstituíveis. Esses dois elementos, o pastor Gideuti já explicou isso com muita propriedade, eles operam associados e você não consegue separá-los, né? A fé e a graça. Eu acho importante nessa oportunidade aqui, Amadeu, explicar para os nossos irmãos que há um entendimento humano que não é o que nós vivemos, o que a palavra nos ensina. Quando a pessoa se refere assim, eu preciso receber essa graça, né? Por uma vitória que seja, uma busca pessoal, um objetivo, uma necessidade, e por fim recebe e associa isso à graça. Isso é uma denominação dentro de um contexto humano, que não é a nossa experiência, na verdade, né? Porque a palavra diz nos textos que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, nós entendemos os recursos, quer dizer, quais são os recursos? Os recursos são um conjunto de recursos que o Espírito Santo disponibilizou a essa obra do Espírito Santo. Para nós é muito fácil falar disso, porque nós vivemos isso. Com esse passar dos anos todos da doutrina e o nosso aperfeiçoamento no entendimento da doutrina, isso é bem fácil de verificar isso no dia a dia da igreja, né? Nós estamos falando aqui de uma série de recursos que o Senhor colocou à nossa disposição. Mas eu insisto em dizer, eles não são carnais, quer dizer, eles não partem do entendimento humano. É uma operação realmente do Espírito Santo no meio da igreja. Para aqueles que têm compromisso com a fé. Com a fé no corpo. Veja só uma coisa, Maurílio. Isso que o pastor Maurílio está dizendo é muito interessante. Ele está falando, o pastor Maurílio está fazendo uma colocação e que eu chamo a sua atenção para essa colocação dele. Veja uma coisa, uma linha aqui que ele está dizendo. Graça e fé. Não é? Quando você fala graça e fé aqui, já entra na linha que o pastor Fernando falou de graça como Espírito Santo. Uhum. Aqui, a graça, pela graça, quer dizer, pela graça. Então, se é pela graça, a salvação, ela vem com uma operação do Espírito Santo. Não é? Nessa operação do Espírito Santo é que a fé é gerada, a fé verdadeira. E há uma coisa interessante... A fé é firme fundamento que está em Hebreus 10. Olha só que coisa maravilhosa. Eu brinco às vezes com o pastor Gideuti, dizendo que às vezes ele atira no que viu e acerta o que não viu.
uma das últimas, acho uns 2, 3 anos atrás, ele começou a falar no mês de outubro, a gente sempre falou sobre o mês de outubro, sobre a reforma religiosa. Ele disse numa daquelas oportunidades que Lutero, Deus usou Lutero como poderia ter usado qualquer um outro servo, mas Deus usou Lutero. Mas Deus usou Lutero numa linha que ele não entendeu. Lutero não entendeu a linha que estava sendo usada. Sim. Porque, na verdade, ele não queria um rompimento com a igreja. Ele era monge, ele queria continuar lá. Ele queria reformar a igreja católica. Ele não queria o rompimento, ele foi expulso, está tudo bem. Então, nisso, quando ele traduz a Bíblia e nesse evento todo, o que ele fez? Ele trouxe novamente a igreja, quer dizer, estava dissociada, estava toda naquela situação toda de Idade Média, aquela totalmente desconectada da fé, trouxe a fé de volta, porque a fé que tinha se corrompido lá na carta de Pérgamo, quando a mistura da igreja com o Império Romano, e nessa mistura o paganismo entrou dentro da igreja. Sim. Quando o paganismo entrou dentro da igreja, a fé foi desvirtuada, Sim. tornou mística, supersticiosa, não é? Exatamente. Então, aí veja só, quando ele abriu a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando ele abriu a palavra, era o que o Espírito Santo queria. Que quando ele abriu a palavra, o Espírito Santo operou na palavra e a fé verdadeira ela ressurgiu. Essa palavra que o pastor Reduti fez há uns 3 anos atrás, achei muito interessante. Quer dizer, o resgate da fé genuína, porque ela tinha se contaminado lá em... A fé é firme fundamento, isso. A fé é firme fundamento. Essa fé é o mistério. Então, quando você diz que o grande problema do cristianismo hoje é a perda da fé, por que a perda da fé se divorciou da palavra? Sim. Pela operação do Espírito Santo. Exatamente. Se divorciou de um projeto. Então, é por isso que eu acho importante fazer essa distinção, porque quando você fala assim, o recurso da graça, sim, existem, estão aí, é uma realidade no nosso meio, para uma igreja que está dentro de um projeto. Claro. Então, parece que essa igreja está dentro de um projeto que hoje tem o desafio de ouvir, esse ano, de ouvir a voz do Senhor a todo instante, que a fé vem pelo ouvir, não é verdade? Então, esses recursos que estão à disponibilidade da igreja, eles estão, sim, à disponibilidade da igreja para que ela continue sendo conservada dentro de um projeto. Para a gente não ajudar os irmãos que estão vindo, vamos falar sobre alguns desses recursos. Vamos falar sobre alguns desses recursos, né, da graça. Então, nós estamos falando que os recursos da graça são formas que nós usamos para que essa graça venha, ou seja, para que essa operação ocorra, ou seja, recursos que nós usamos para que o Espírito Santo venha operar. Os meios que nós usamos para, vamos usar uma frase forte, para provocar essa operação. A operação do Espírito Santo. Como é que nós vamos provocar essa operação do Espírito Santo? Fernando? E aí você falou uma coisa que Amadeu, você disse e o pastor Maurílio colocou. Vamos citar um culto nosso. Nós temos o culto profético. O culto profético é um recurso da graça, que ali o Senhor opera. Mas dentro do culto profético, o Senhor disse, vamos cantar, eu quero que cante o hino tal, porque eu quero operar uma bênção. Então, o louvor revelado é um recurso da graça. O pastor, ele, mediante os sinais, ele vai buscar a palavra. E o que o Senhor tem nos orientado? Consulta. Você tem a revelação, está muito linda. Consulta. É essa mesmo, porque o Senhor pode ser que o Senhor queira usar outro texto, outra mensagem. Mas quando nós buscamos, e o Senhor diz, é essa mesmo. Então, quando nós estamos trazendo uma mensagem, é um recurso da graça, compromissada com o Espírito Santo. O jejum, quando você vai fazer um jejum, qual a orientação? Pera. Isso, vai lá. Não. Vamos colocar, o pessoal está assistindo, vamos colocar de forma mais didática. Vamos lá, mais simples. Por exemplo, vou perguntar a Maurílio, depois passo para você. Maurílio, o que você acha da madrugada como recurso da graça? A madrugada ela é fundamental.
Eu costumo comparar a madrugada, sempre digo isso para a minha igreja, que a madrugada ela é semelhante ao maná. Você vai num culto à madrugada, não é aquele culto extraordinário, é um culto solene, simples, mas que ele tem um efeito durante todo o dia da sua vida. Exatamente. Não é verdade? A Bíblia diz que o maná tinha um gosto de mel. Eu sempre digo isso. A madrugada é um recurso tão extraordinário, porque é uma promessa do Senhor na palavra. Aqueles que me buscam pela madrugada me acharão. É uma certeza, me acharão. É bíblico. É bíblico. É como o maná. É tão simples. O maná era simples. Você sabe... Só que ele sustentava o Vou dia, abrir um né? parênteses para você continuar. Você sabe que no início, nós tínhamos, quando começou, as chamadas vigílias. Sim. E o Senhor substituiu as nossas vigílias pelas madrugadas. As vigílias para a igreja primitiva são as nossas madrugadas, né? Exatamente. Não é verdade? Que é o que você já nos ensinou nas aulas. Então, veja só, a madrugada, você falou uma coisa extraordinária. O dia é diferente, né, Maurício? É diferente. É um mistério. O maná era um mistério, né? Era tão simples que as pessoas, quando foram buscar, disseram, mas é só isso? O que é isso, né? Você vai num culto à madrugada, é aquela palavra que você deixou, mas que tem um efeito extraordinário. Você sabe o que Irmãos, significa a palavra maná? A experiência do pastor falando sobre a madrugada. A madrugada é um segredo. Você sabe o que significa a palavra maná? Você falou o que é isso. A palavra maná, na tradução hebraica, é uma pergunta. O que é isso? É isso mesmo. Então, você até citou, não sei se você sabia, mas ligando a madrugada ao maná, né? Porque o que é isso? É uma operação maravilhosa que nos acompanhará todos os dias. Todo dia. Você falou sobre... Agora vamos para fazer uma sequência para os irmãos entenderem os recursos da graça. Os irmãos estão entendendo? Recursos da graça são os meios que nós usamos para que a graça se revele a nós. Ou seja, os meios que a gente usa, então não é um neologismo, é aquilo que é bíblico, é aquilo que, como o pastor falou sobre a madrugada. Para que a graça se revele, para que o Espírito Santo venha operar. O pastor falou sobre louvor. Um excelente recurso da graça. Né? O louvor. O louvor revelado, né? O louvor que veio da eternidade, quer dizer, ele move o Espírito Santo. Nós podemos citar o texto de Eliseu, né? Sim. Traz-me um tangedor. Traz-me um tangedor. Você vai profetizar? Não, a situação era difícil e quando eles louvaram o Senhor, veio a revelação, veio a profecia, inclusive. Né? Quantas vezes em reuniões nossas, o Senhor revelou, nós estávamos a resolver um problema, isso em reunião de pastores era muito comum. Nós estávamos resolvendo um problema, aí de repente havia como se diz assim, um momento de silêncio. O senhor não está falando daquele silêncio? Aí o senhor revelava assim, cante um louvor. Amadeus já reparou, eu reparo esses textos, né? Um momento de grande aflição do Senhor Jesus, ele ia se despedir praticamente dos discípulos, e a Bíblia assim, e tendo cantado um hino, partiu para o monte, né, das Oliveiras. Davi era usado, desculpa, Pedro. Foi um momento tão difícil, mas o que consolou e que consolidou todo aquele ministério dele foi o louvor que eles cantaram. Né? Eu citei aqui, Davi, na opressão de Saul, ao tanger a harpa, o Senhor libertava. Sim, é o louvor. É o louvor que liberta. Eu estava aqui lembrando aquele rei que o Senhor revelou, nessa luta não tereis que pelejar. Eu falhou aqui o nome dele, mas o que ele fez? Ele pegou os instrumentistas, ele botou na frente do exército, já que nós não vamos pelejar, nós vamos glorificar o nome do Senhor. E quando chegou lá, os inimigos tinham se destruído e o Senhor tinha dado uma grande bênção e o louvor à frente ali, pela promessa da vitória que o Senhor tinha dado. Maurício, eu vou colocar outra à sua disposição. O clamor, porque é muito difícil você separar. A oração e o clamor estão muito juntos, né? Você tem o clamor pelo sangue de Jesus e a oração em si são muito próximos. Sim, é verdade. Para nós é até difícil fazer essa separação, essa distinção, né? Para nós orar é clamar o tempo todo, né? Eu tenho visto também... Que é um recurso. Que é um grande recurso, né? Porque às vezes você não está no culto, você está, por exemplo, você chega no hospital, há um momento, há uma dificuldade, você não tem ninguém perto de você e você precisa naquele momento,
você não tem tempo de fazer um jejum, não tem tempo de fazer uma madrugada, você não tem tempo. A solução tem que ser dada naquele momento. Naquele momento. Então você tem que mover É. a operação do Espírito Santo naquele momento. Aí o clamor pelo sangue de Jesus. Não tem outra coisa. Não tem outro recurso, né? Esse é o recurso imediato. Porque esse é o único. Nós somos as nossas necessidades pessoais, desse momento final da igreja, todos nós somos provados, você tende a orar por alguma necessidade imediata, você quer uma resposta. E nisso também há uma vitória, não é verdade? É inegável. Mas eu queria pontuar aqui com os irmãos, colocar aqui na mesa, assim, quando a oração alcança o projeto de Deus, mas Deus muda tudo. Assim, eu vou citar assim, rapidamente. Por exemplo, Ana. Não é? Ana tinha um desejo pessoal de ter um filho. Ela subia todo ano, orava pelo filho. Não acontecia. Mas teve um ano que a Bíblia diz assim, ela subiu diferente aquele ano. Ela fez uma oração dizendo assim, se o Senhor me der o menino, eu devolvo ele ao Senhor. O que aconteceu naquele momento? Deus queria um menino para quebrar aquela situação toda de Israel, de Eli e tudo mais. Ana queria um menino. Então, os projetos se encontraram. Entende o que eu estou colocando? Certo. Eu sempre digo isso para os jovens da minha igreja. Quando o nosso projeto pessoal coincide com o projeto de Deus, aí tudo pode ser muito diferente. Então, você pode orar por um desejo, por uma coisa, uma necessidade, o Senhor vai atender pela graça. Pela graça. Mas a oração dentro do projeto de Deus é fantástica. Então, irmãos, olha só, presta atenção para os irmãos, olha só o que nós já falamos. Nós já falamos sobre a madrugada, né? O pastor falou sobre o segredo da madrugada. Nós falamos sobre o clamor, né? Mostrando naquele momento, você está sozinho, não tem tempo de fazer um preparo, não tem tempo de fazer uma madrugada, um jejum. É aquele momento, o clamor ali não tem jeito, é naquele clamor. Você vai ter que mover a graça, é o clamor pelo sangue de Jesus, que é uma coisa notável. A oração, como você falou, também, o clamor e também a oração, né? Fazem parte. O Fernando falou sobre o louvor, que também é uma coisa extraordinária, o louvor. Mas é muita coisa para a gente falar, né? Mas nós vamos continuar, talvez vamos voltar talvez a semana que vem, se não der tempo, conforme for, ainda continuar nesse assunto. O assunto é vasto. É muito vasto. O assunto é muito vasto. Mas eu queria ainda, concluindo aqui, fazer abrir para vocês aqui a consulta à palavra. Isso é um mistério maravilhoso. Amadeu, assim, consulta à palavra é uma experiência. E envolve todas essas outras doutrinas que nós tocamos aqui. Isso. Porque ela envolve fé. A consulta à palavra, ela está na Bíblia como a consulta do sacerdote com as pedras de Urim e Tumim. Sim. Luz e verdade. Para mim, ela envolve a fé, que nós citamos aqui. Ela envolve o clamor. Sim. A comunhão. Ou estar no corpo. Ela envolve... Não é simplesmente você pegar a palavra e abrir. Não é isso. Ela envolve muita coisa. Para nós chegarmos a ter essa experiência da consulta, nós tivemos que aprender e aperfeiçoar as outras doutrinas todas. Então, eu tenho para mim que é impossível hoje, com tantas coisas acontecendo nessa hora da noite que nós estamos estudando na RBD, você caminhar sem consultar o Senhor, sem saber a vontade do Senhor. Eu acho que é primordial se consultar o Senhor. E tem uma coisa que me permita, é o desejo e a intenção de obedecer. Porque quando se consulta, você está consultando não para o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E aí tem essa obediência está implícita. Implícita. Você falou que algumas coisas nós vivemos no começo e tal, mas o início, Deus usou os servos com muita propriedade. Vários, a gente pode aqui dizer muitos deles. Mas o que é importante, e eu já falei lá atrás, na última, eu vou repetir porque é bom sempre repetir, o que o Espírito Santo fez conosco
foi de uma didática espetacular. Exatamente. Espetacular. Veja, nós chegamos movidos pela necessidade de uma bênção, buscando uma experiência nova, e tudo que se buscava era batismo com o Espírito Santo e dom espiritual. Isso. Não havia uma doutrina na mesa, nem se pensava nisso. Se pensava naquilo que era pentecostal, porque Jonas era pentecostal e o grupo estava chegando, era de uma igreja tradicional, mas queria batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. O primeiro ponto que o Senhor nos trouxe e chamou a atenção foi o clamor. Uhum. Primeira coisa, olha só, ninguém imaginava isso lá no começo, há 50 e tantos anos atrás. Nem ideia. Foi o clamor. Com o clamor, olha só, pelo clamor nós entramos na palavra. Palavra viva. Sem o clamor nós não entraremos na Não. palavra. Irmãos, Não. isso é um segredo, isso é um mistério. Era impossível. Isso é uma coisa extraordinária. Então, pelo clamor nós entramos na palavra. Quando nós entramos na palavra, o primeiro ponto que saiu depois da palavra foi corpo. Isso. Aí quando a igreja começou, no nosso meio, começou a ter forma. Começou a ter forma. Era um tripé, a base. Depois disso aí, nós avançamos em todas as outras doutrinas que eram secundárias a essa, mas essas foram a base. A palavra de cantar, eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. É muita coisa. Maravilha. Nós vamos, infelizmente, é muita coisa, né, Maurílio? Muito. E a semana que vem você não está aqui, né? Eu venho. Vamos continuar? Vamos. Você vai poder estar aqui a semana? Posso? Eu dou um jeito de vir. Vem? Vem. Nós vamos continuar a semana que vem com esse assunto para concluir, que é muito importante, irmãos, e para você que está nos assistindo, entender, não é uma doutrina da Igreja Cristã Maranata, é bíblico isso. Como nós usamos isso, né? Nós vamos falar na próxima, vamos falar sobre, não deu tempo de falar sobre jejum, que é uma espetacular, é uma arma espetacular extraordinária da igreja. Nós vamos começar a semana que vem falando sobre o jejum. Excelente, maravilha. Combinado. A parte do Senhor, irmãos, até a próxima semana. Me encontrava órfão, com vazio em minha alma. Transformou meu viver e através de Jesus recebi a adoção.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela grandeza do poder de Deus. Cantamos um louvor que está relacionado exatamente com o assunto da palavra de Deus que tanto alimentou o nosso coração. Nós estamos chegando agora, portanto, ao final deste culto e já temos nas nossas mãos o ensino relacionado aos recursos da graça de Deus para as nossas vidas. E após terminar o momento doutrinário, nós vamos agora orar ao Senhor para encerramento deste culto e pedimos para que você esteja nesta hora na presença de Deus, em reverência, para sentir a comunhão com Deus na oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que alimentou o nosso coração, que satisfez todos os anseios da nossa alma. Oramos, ó Deus, pedindo que a Tua palavra seja uma bênção para aqueles que participaram nesta noite deste culto glorioso de doutrina, de aprender a Tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, nós te louvamos. E em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados irmãos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Antes de encerrar o nosso culto, queremos aqui apresentar para você algumas informações. A primeira delas é que está aparecendo na tela um QR Code onde você pode ali, aquele que está no exterior e quiser ter contato conosco para telefonar pedindo oração, estaremos à disposição para dar esse atendimento. Outro QR Code que você pode ver também é onde você pode compartilhar a sua experiência com o culto, com a obra do Senhor. Nós queremos ouvir a sua experiência. E por fim, temos aqui um telefone gratuito que é o 0800 707 3076. Para você que não pertence à Igreja Maranata, você que é um visitante, é um convidado nosso, quer telefonar para orar, pedir uma oração, nós estaremos atendendo, um pastor estará te atendendo, não vai te cobrar nada, pelo contrário, vai oferecer ali uma ajuda à sua vida espiritual. Assim, encerramos o nosso culto, desejando a todos a paz do Senhor Jesus.